Fala, massa atleticana! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro para vocês. Bom, rapaziada, a gente vem trazendo aí um corte dos donos da bola, falando muito da primeira entrevista, né, coletiva do Cuca após esse retorno e a grande possibilidade do Sérgio Ramos no Galo. Rapaziada, saiu um vídeo dele aí com a música, com a massa cantando. Sem mais delongas, vamos tocar o vídeo. Antes de mais nada, vai lá, se inscreva, ativa o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Para abrir o programa de hoje, a gente vai mostrar como foi a chegada do técnico Cuca ao Atlético. Multicampeão pelo Galo, ele chega para sua quarta passagem no clube. Um clube que ele conhece bem, assim como o elenco. Um cara que se cuida muito, extremamente profissional, e não é à toa que está aí com 37, 38, 39 e correndo igual uma criança, igual um guri. Mas alguns dos principais nomes deste elenco já não estão mais em BH. Batalha, Zaratio e Paulinho, 3 jogadores titulares, foram vendidos. Se trata de uma remontagem, né? Eu não me lembro qual foi o amigo ali que perguntou se com aquele dinheiro ia dar para fazer ou não ia dar para fazer. Eu acho que nós vamos precisar um pouquinho a mais. Coelho tem negociações avançadas com o Atlético. E um outro reforço, Cuca acabou adiantando. Natanael, tá certo já, Vitor? Tá caminhando. Tá caminhando, né? Caminhando bem. Em 2021, depois de ser campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, Cuca deixou o Atlético. Na sua reapresentação, ele revelou bastidores daquele momento e contou também um sonho de reviver algo parecido com a sua família pelo Galo. Eu tô com a minha mãe no hospital, 70 dias de prona, entubada, e o Galo: Cuca, você tem que vir porque não dá mais para segurar. E eu, quando acabou 21, eu falei pro Rodrigo, eu vou recuperar, ajudar a recuperar minha mãe. Eu vou ficar com ela agora esse começo do ano. E hoje ela tem 84 anos e daqui uns dias eu vou trazer ela aqui de novo, e se Deus quiser, no final do ano, por uma faixa ou uma medalha no peito dela. Tem outro assunto que acompanha o treinador. Uma condenação por estupro de vulnerável em 1987 em Berna, na Suíça. No ano passado, a sentença foi anulada por um tribunal do país europeu. A sociedade queria saber do tema, da causa, do que eu, como homem, podia fazer pela causa, pelo tema. E eu tenho trabalhado incessantemente. Eu prometi e tenho feito, dentro do possível, com ações. No meu instituto, onde eu tenho 3 núcleos em Curitiba, e quero transportar aqui para o Galo. Olha, mas o assunto Cuca não foi o mais comentado pelo torcedor do Galo nesta segunda-feira. O vídeo de Sérgio Ramos, com uma música cantada pela massa, dominou as redes sociais. Sonhar não custa nada, mas Sérgio Ramos custa muito e muito caro. Temos um orçamento a seguir, né? Não adianta eu prometer trazer um jogador de 20 se eu não tenho 20 para contratar. O técnico multicampeão luta contra o relógio para montar a sua equipe às vésperas do clássico contra o Cruzeiro neste sábado pela FC Series. Jogo que você confere na tela da Band. Caramba, quando se pensa que já no domingo tem um clássico, pesado, hein? Esse início de temporada para Atlético e Cruzeiro aí vai ser daquele jeito, viu? Porque quem ganha vai estar numa felicidade para pegar e começar bem o Campeonato Mineiro, mas quem perde já vai começar com a cabeça desse tamanho. Mas ó, eu prometi, tá aqui, ó, tem convidados especiais que vão abrilhantar o Campeonato Mineiro. Primeiro, a bola oficial que tá aqui com a gente, a bola oficial do Campeonato Mineiro, essa bola aqui. Hulk, Gabigol, Dudu vão tentar fazer 3 gols para pegar e poder levá-la para casa. Tá aqui na minha mão. É isso mesmo, né, produção? Quem faz 3 gols no Campeonato Mineiro leva a bola para casa. Certíssimo. Então, pessoal, corre atrás, hein, para pegar e conseguir fazer isso e levar essa bola aqui, ó, para casa. Tá aqui o símbolo da Federação Mineira, bola colorida, bonita, tá aqui com a gente. E olha aqui, o desejo de todos os times do Campeonato
Mineiro está aqui com a gente também. A taça do Campeonato Mineiro. Quem vai levantá-la? Quem será o coroado para pegar e levantar essa belezinha que é pesada, viu? Já adianto para a turma, é pesada. Agora deixa eu apresentar a turma que está comigo aqui. Vamos lá. Mike, tudo bem? Tudo ótimo, Tudo melhor jóia, agora. carinho, mais uma vez. Sempre uma honra, uma satisfação. Talento. Marquinho, meu ídolo, como é que você tá? Também. Tudo bem? Valuzeiro, ídolo tá? máximo. Interage com ela, mas não toca. Não né? toca. Ah, tem isso também, viu, gente? Pode interagir. Aproxima, chega próximo. Mas Ela não tá vendo toca. que você tá chegando. Tá chegando. É o momento, ó. Ela tá toda se curtindo. Tá toda se Isso, a querendo. gente tá se curtindo. Mas não pode tocar. E isso é verdade, tá? Aqui, para usar, o Clóvis tá com uma luva. Não pode colocar a mão na taça. Coloca só quem é campeão. E eu, por detalhes do destino, eu não sou um campeão mineiro. Mentirinha. Eu nunca fui bom de bola. E tenho orgulho disso, que adoro brincar com isso. Pessoal, agora vamos falar do Atlético Clarinho, que eu já queria começar com você. Como que você viu tudo? Como foi a apresentação do Cuca, as falas do Cuca, as falas também do Vitor. E um detalhe que me chamou a atenção. O Atlético ele já tinha colocado meio que um plano de valores que o Atlético tentaria trabalhar para contratações para esse início de temporada, vamos colocar assim, porque tem próximas janelas, tudo muda muito rápido no futebol, mas num primeiro instante o Atlético tinha colocado um valor X. O Cuca, numa das primeiras falas dele, já olhou e toda brincadeira tem um fundo de verdade. Sim. Ele brinca e falou, ó, vamos ter que aumentar isso aí. Então ele percebeu que o Atlético realmente precisa de reforços pontuais para esse início de temporada. Sim, exatamente. Boa tarde para você, para todo mundo, para quem está assistindo. Eu acho que foi muito esclarecedora, né? Tudo que a gente viu lá dentro do CT de Vespasiano. Eu acho que aí a gente tem que falar sobre a importância de você ter claridade, né, das decisões que você está tomando, porque muito das críticas, né, que a diretoria estava passando, que toda a SAF atleticana sofria durante esses últimos meses, foram dissipadas, né? O caso, por exemplo, do Zarate do Batalha, a gente estava ali com dificuldade para entender por que o Zarate saiu, né, de forma tão fácil, e depois a gente viu que não foi tão fácil assim, né? O Atlético tentou a renovação com o Zarate, falou também da situação do Batalha, o Vitor, explicou muita coisa, e com isso a gente pôde entender um pouco ali o lado do time, tudo que a gente criticava nesses últimos meses de mercado da bola. E claro, né, tem a apresentação do Cuca também, e como você mesmo disse, né, toda brincadeira tem um fundo de verdade, o próprio Hulk, né, já tinha cobrado também, né, na própria Galo TV. Então, assim, a gente vê que internamente existe uma pressão também para que o Atlético se mova mais ativamente no mercado da bola, né? Então a gente espera que isso melhore com a chegada do Cuca. O próprio Vitor admitiu, né, que a demora na escolha de um treinador prejudicou o mercado da bola para o Atlético. Isso é uma crítica que a gente ainda pode fazer, né? Porque mesmo com o que foi apresentado, tem coisas que não dá para entender, né? Por exemplo, a lateral direito já era um problema desde o começo do ano. Sim. Saravia era um lateral reserva, conseguiu a titularidade, ainda bem, porque o Mariano já mostrava ali sinais de que, apesar de ser um ótimo jogador, e entregou muito nos jogos finais que participou pelo Atlético, mas fisicamente já não entregava tanto, então era um problema que o Atlético já podia ter resolvido há mais tempo. O ataque também, né? Já sabia que Kardec e Vargas sairiam no fim de contrato. Sim. Então, assim, algumas coisas já poderiam ser muito trabalhadas há muito tempo, né? Desde o começo de 2024. Nisso a crítica permanece, a crítica ainda se mantém, mas muita coisa foi explicada. Eu acho que é aí que está o ponto interessante que o Atlético tem que trabalhar também com a sua assessoria, tudo que envolve o tratamento com a mídia, para que a gente consiga ter um Atlético mais esclarecedor, né? Porque muitas das críticas que vêm é de fato porque a gente não pode acompanhar treino, né? Ontem muita coisa a gente viu no treinamento, né? O Rubens treinando ali, me parece mais como meio-campista, né? Se preparando mais como meia para a temporada. O Lianco, né? Como um defensor, muito provavelmente não será utilizado mais como lateral. Então, assim, muitas coisas são esclarecidas, né, com essa entrada da mídia no CT. Eu acho isso muito interessante. Acho que o Atlético pode repensar, né, a forma como tem aberto as portas da Cidade do Galo para a imprensa. Sobre o Cuca, né, acho que ele tomou uma boa decisão de começar falando sobre o caso de Berna. Acho que é importante, né, o Cuca, por ter ignorado, né, esse fato há tanto tempo. E aí a gente pode fazer uma crítica também à própria mídia, né, que durante anos, né, deixou esse caso um pouco embaixo dos tapetes. Agora ele vem à tona, e ainda bem que vem à tona, porque mostra que a sociedade evoluiu. Pior se a gente deixasse esquecido como se nada tivesse acontecido. Então acho que ele faz bem ao começar, faz um esclarecimento. Achei muito interessante que ele acompanhou o treino das meninas também, das Vingadoras. Acho isso fundamental. Acho que o Atlético precisa olhar com mais carinho para a categoria feminina, também para as categorias de base, né? Mas principalmente para a feminina, que está precisando de mais investimento, claro. Mas enfim, acho que ele começa bem a sua apresentação citando esse caso e que a gente consiga acompanhar o Cuca fazendo mais ações, né? É claro que
o ideal, né, era que todos os homens, toda a sociedade, né, tratasse o assunto dessa forma, que todo mundo tomasse essas atitudes, que todo mundo no futebol fosse como o Cuca estivesse lá acompanhando o treino feminino. A gente sabe que isso não acontece, né, mas, enfim, eu acho que ele tomou uma boa decisão ao começar falando do assunto e falar o que ele tem feito também. Acho que é isso importante, nada vai reverter, né, o que aconteceu, mas é bom que ele esteja tomando algumas atitudes para tentar pelo menos melhorar ali a situação das mulheres que estão à volta do Atlético, que estão à volta do mundo do futebol. Então começou bem, muito esclarecedora também, então muita coisa para a gente debater sobre o Cuca também. E muito obrigado pela fala necessária no nosso programa. Muito obrigado mesmo, claro. Brilhou muito juntos. bem. Ô Márcio, eu vejo o Atlético a passos lentos nesse início de temporada. E isso tem preocupado muito o torcedor do Atlético. E principalmente quando você pensa que o time vai viajar amanhã, dia 15, é isso, produção? Dia 15. Amanhã é a viagem do Atlético, quarta-feira. Para jogar uma partida que, queira ou não queira, ela é muito importante para o torcedor e às vezes para a temporada. Esse planejamento pode ser ainda mais um complicador para o Atlético ao longo da temporada, como que você está vendo a chegada de um clássico para Atlético e para Cruzeiro, mas principalmente pelo fato do Atlético estar mais atrasado que o Cruzeiro. Boa tarde, Eltinho, boa tarde aos colegas aqui no estúdio e para você também que nos acompanha. Internamente eu acredito que não vai refletir lá dentro do Atlético, independentemente do resultado que aconteça nos Estados Unidos. Mas que está atrasado, está atrasado. Os principais reforços estão chegando. Daqui a pouco a gente até fala, né? Sim, a gente do próximo reforço do Atlético. Mas me chama a atenção esse atraso do Atlético no começo da temporada, até pela fala do Vitor e do Cuca na coletiva de ontem. Eles assustados com os valores do mercado. Mas eu fiz um contraponto até interessante, porque para o Atlético contratar é difícil. Mas ele tem vendido seus jogadores por um valor até mais abaixo. Claro que eles explicaram a situação do Zarate, do Batalha, são jogadores que não queriam permanecer. Mas por que eles não queriam permanecer? Essa é a grande questão que eu fico. É fácil assim? O cara não quer ficar, então facilita a saída dele. E por que ele não quer ficar? Por que ele não está sendo convencido a ficar no projeto do Atlético? O Vitor já foi um atleta, inclusive um dos principais do Atlético, uma história riquíssima. Em algum momento eu tenho certeza que o Vitor ficou descontente com algum atleta, com algum companheiro, com alguma situação dentro do Atlético. Mas quando ele era atleta, ele tinha um presidente. Você gostando ou não desse presidente, é um cara que entende muito de bola, de gestão de grupo. Tinha um Eduardo Maluf. Eu acho que falta muito isso ao Atlético. Muito se critica os investimentos, a falta de tato das pessoas que hoje gerem o Atlético na questão comercial. Mas o trato com o ser humano, acho que falta muito também, viu, Você fala de jogador birrento? Você fala que o Atlético acatou uma birra? Seria isso? Sim, o Batalha, muitos estão dizendo, atribuindo ao Batalha insatisfeito com as finais da Copa do Brasil, com a Copa Libertadores, insatisfação com algumas pessoas do elenco. Pediu para sair, o Atlético facilitou a venda do Batalha, foi uma venda baixa. Dizem que existiu uma discussão, né, do Batalha com outros jogadores nas duas decisões. Exato. Então me chama muito a atenção por que o Atlético tem dificuldade em contratar valores elevados, mas facilita as vendas desses jogadores se apegando ao fato que eles não querem continuar no projeto. E por que não querem? Essa é a grande dúvida que eu fico também. Isso aí é uma coisa a se levantar. Mike, eu queria te ouvir também sobre esses assuntos que rondam o Atlético, né? E o quanto também o Atlético demorou a fazer seus movimentos. E um outro ponto que eu queria que você destacasse, a Clara chamou a atenção, para a importância do falar, do colocar na mesa, das pessoas terem entendimento do que está acontecendo. O Atlético foi, achincalhado ou criticado pela torcida desde o primeiro momento quando surgiu a possibilidade do Zarate deixar o Atlético. Ontem, com a fala do Vitor, que foi esclarecedora, ele fazendo uma linha cronológica, o torcedor pegou e falou assim, o Zarate estava errado. Pronto. Deixou o Atlético deixou ser batido o tempo todo nos últimos 10 dias, para depois pegar e dar uma explicação que toda a torcida pegou e falou assim, Zarate, você que pisou na bola, hein? Gosto de você, mas você pisou na bola. Ficou mais ou menos isso. Eu acho que é a importância do comunicar, do deixar aberto as coisas. Exato. Quando a Clarinha estava falando, eu concordei plenamente com ela, porque o que a gente viu nessa coletiva
foi um show do departamento de futebol, né? Vitor, Cuca, em relação ao que a diretoria vem fazendo, né? Essa questão das promessas não cumpridas, porque o que mais o atleticano ele reclama e cobra é que foram promessas, foram vendas de ilusões que quando passou o tempo a gente não viu nada se cumprir, né? Inclusive coisas mais recentes agora, a gente nem precisa de falar só de 4 Hulks e de coisas desse tipo, mas movimentos recentes que, como o da dívida, por exemplo, né? Que a dívida era para estar equacionada por agora e ela cresceu. Então eu acho que o departamento de futebol deu uma aula para a diretoria do Atlético e que eles podem pegar realmente e aprender um pouco a ser claro com o torcedor, a aparecer e falar, ó, é assim, assim, assado, a gente está tentando, não aconteceu por isso, porque aí se você traz o torcedor para o seu lado, eu acho que começar uma temporada que vai ser complicada, vai ser longa, que o Atlético, como você disse muito bem também, atrasou o seu planejamento a contratar um treinador e, consequentemente, você atrasa a contratar jogador. E aí você sai atrás no mercado, sobram menos opções. Vai ser uma temporada complicada. O torcedor estando do lado, ainda mais o torcedor do Atlético, que tem essa conexão muito forte com o clube, que quando joga junto dá coisa boa, tem que trazer ele. Se afastar, tudo degringola, né? Então eu acho que é uma dica boa aí para a diretoria do Atlético para abraçar esse discurso de sinceridade que o departamento de futebol abraçou, porque aí traz a torcida para perto e facilita muito as coisas no clube. Ô Valu, quanto que pode ser prejudicial ao Atlético essa demora toda que ele teve para acelerar algumas contratações? A gente tem um exemplo, que o Natanael já está na cidade, o Atlético fala de atacantes, então agora começou a pipocar, aparecer nomes reais que o Atlético possa vir contratar, mas já tem especificamente certo a questão do Natanael, que deve ser em poucas horas, aí o Atlético deve anunciá-lo de forma oficial. Mas quanto que isso pode ser prejudicial e também você vê um Atlético para esses amistosos, que o Cuca realmente ele está preocupado com o time que ele vai montar para esses jogos lá nos Estados Unidos, que pode parecer algo tolo, né, amistosos, mas que acaba quando você tem o peso de um Atlético e Cruzeiro, a história fica um pouco diferente. Boa tarde para você, para os amigos telespectadores. Esse jogo ele vai contar para as estatísticas, tanto de Atlético quanto de Cruzeiro, tanto de Cruzeiro quanto do Atlético, como um clássico jogado. Daí vai estar na história. Claro que são duas equipes no começo de preparação. Eu não acho que o que acontecer no clássico vai determinar o ano de 2025 de ambos, mas vou me ater a falar do Atlético agora, que é o assunto. Elton, é difícil essa resposta, a gente só vai ver ou não ao longo da temporada. Mas a gente tem que colocar aqui na balança que foram praticamente 3 semanas perdidas até o anúncio do Cuca, mais 2 semanas de janeiro, já que hoje é dia 14. Teve a apresentação, os jogadores estão fazendo ainda aquela parte, a pré-temporada começou recentemente. Então, assim... Foi quinta, né, gente? Então, Elton, a gente está falando de 5 semanas. Num futebol brasileiro que vai ter o calendário mais apertado ainda nesse ano de 2025, isso pode fazer a diferença. Temos que lembrar que, diferente do ano de 2021, quando o Cuca chega e participa da montagem, é uma remontagem. Sim. Isso é diferente. O Cuca praticamente subiu uma casa eu não vou dizer do ponto zero, porque a montagem daquele time começou em 2020, mas ela já tinha ali as fundações. Sim. E a partir dali, agora ele sabe a reforma, e como o pessoal costuma brincar que a reforma dá mais trabalho do que a construção, eu acho que a gente pode levar um pouco para o futebol também. E detalhe, nessa reforma, ele está tendo que ver peças irem embora, que ele achou que ia aproveitar nessa casa. Sim. Caso do Batalha, Sim. A gente sabe que ele queria trabalhar com ele. Ele chegou citando a oportunidade de voltar a trabalhar com o Zarate. Então, a gente está falando de 2 peças dessa casa atleticana que o Cuca queria contar. Em que pese a situação que a gente viu o Zarate, acho que de fato ficou muito mais para o jogador, mas um asteriscozinho aí também para a direção de futebol do Atlético. Aprender com uma situação dessa para que não se deixe esticar. Repito, acho que a maior responsabilidade foi do jogador, mas uma próxima vez, quando o Vitor tiver a oportunidade, a gente fez o contato, desmarcou o empresário do atleta, colocamos a proposta na mão do jogador, nunca tivemos retorno. Opa, peraí, a terceira, o Zarate, é o seguinte, hoje, de repente, e aí eu tô dando um exemplo, né, Elton? Esse jogador, de repente, só vai treinar a partir do momento que sentar com a direção de futebol e resolver a situação
como a direção determina. Mas eu acho que é algo que faz parte do aprendizado ainda do Vitor, repito, tá? Para deixar claro para o telespectador de casa, de maneira alguma estou atribuindo a responsabilidade a ele, mas eu acho que mesmo naquelas situações em que o fechamento não depende de você, você pode tirar algum tipo de lição para aprender e para levar para o futuro. O Atlético chega meio que às pressas, aos Estados Unidos. Um senso de urgência muito maior do que do Cruzeiro, que, como o próprio Diniz disse, está na sua pré-temporada desde o dia 25 de setembro do ano passado, quando chegou ao clube. Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui do seu Jornal do Galo, falando muito sobre a entrevista do Cuca, o Cuca falando realmente que tinha ali mais ou menos um valor para ser gasto. Ele já olhou para o lado assim, falando, pô, rapaziada, acho que vai ter que gastar um pouquinho mais, hein? A gente vai ter que subir um pouquinho mais esse gasto aí, porque a gente perdeu muitas peças, algumas que a gente não gostaria de perder, principalmente como Paulinho e Batalha. O Zaratio, cara, eu sei que é um ótimo jogador, mas ultimamente não tem conseguido jogar, tá se machucando muito, então é menos um custo e um dinheiro entrando. Agora, a saída do Paulinho e do Batalha, eu acho que fazem toda a diferença no nosso time. E infelizmente a gente não teve muita opção. O Batalha queria sair, o Zaratio queria sair. E o Paulinho, a venda foi muito alta, o valor não tinha como recusar. Mas tem essa possibilidade aí. Quem viu esse vídeo do Sérgio Ramos, botou a música aí com a Massa cantando. Então criou uma expectativa aí. Quem sabe Sérgio Ramos no Atlético Mineiro 2025, rapaziada. Pô, aí seria show de bola. Jogador de primeira liga, sabe que é muito caro, mas se ele demonstrou, botou uma música com a Massa cantando, tem possibilidade aí, hein, rapaziada. Eu quero que você participe com a gente, deixe nos comentários o que você acha dessa possibilidade de Sérgio Ramos aqui no Galo. Bom, rapaziada, você que não é inscrito, dá aquela moral, se inscreva, ativa o sininho e deixe o seu like, tá? O like é muito importante, que você faz o YouTube entregar esse vídeo para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada. Qualquer informação de última hora, a gente traz aqui em primeira mão no seu Jornal do Galo. Valeu, um grande abraço.